gente, bem-vindo ao Fala Sabem, horário novo agora, às 8 da noite. E eu espero que esse horário aqui seja melhor para vocês, que sempre vivem me pedindo pra gente mudar pra noite, para vocês chegarem em casa com calma, assistirem um programa, então estamos aqui. E hoje a gente vai falar sobre maternidade real. Pois é, a gente sente tanta pressão para ser mãe perfeita, para ser pai perfeito também, a gente vai falar também sobre isso. E eu tô aqui com Carla Paredes. Ai, obrigada por me receber. Obrigada por vir. Carla Paredes, que é do Fertilidades. Sim. Mas que também é mãe. Sim. E o seu filho, o Arthur, tem quantos anos? 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses. Tá na fase ainda um pouco difícil. Eu acho que eu já tô começando a ver a fase fácil chegar, mas ainda tem seus desafios. Eu acho que, na verdade, cada fase vai ter um desafio, né? Mas a gente pensa que o pior já passou sempre. É, né? Tipo, agora vai melhorar. Agora vem cá, a gente fala sobre maternidade real e você é blogueira e eu acho que o que faz esse assunto ser tão importante hoje em dia é por causa de mães blogueiras que às vezes passam uma ideia da maternidade perfeita. Então, eu acho que não só blogueiras, eu acho que por muito tempo, assim, porque uma das coisas que mais me fez querer falar de maternidade no blog foi justamente porque por muito tempo... Toda vez que eu conversava com amigas, assim, vinha sempre uma frase, que era, por que ninguém me falou sobre isso antes? E aí eu comecei, quando eu fui mãe, eu descobri que, de fato, a gente, quando fala que está grávida, ou quando a gente conversa sobre filhos, geralmente, até com as amigas mesmo, dificilmente a gente ouve falar, agora menos, né? Mas dificilmente a gente ouvia falar da parte mais difícil ou de questões que a gente acaba tendo com a gente mesma, porque eu acho que E da parte ruim, né? Porque tem também uma parte ruim. Não significa que é ruim ser mãe, não significa que a gente não gosta de ser mãe. Significa que tem uma parte que é ruim, gente. Nem tudo são rosas. Não, e assim, porque pra mim, por exemplo, porque eu acho que muita gente confunde entre o ser mãe e o ter o filho. Porque eu acho que são coisas são juntas, mas são diferentes. Sim. Pelo fato de que, pra mim, a coisa mais difícil foi me entender como mãe e não ter o meu filho, sabe? Virar mãe, né? É muito difícil. Tipo, se tornar mãe. Porque eu acho que você constantemente começa a enxergar coisas em você. A maternidade te faz isso, né? Faz você enxergar coisas em você que até então você ou preferia ignorar e começa a ficar muito difícil ignorar isso. Ou que você nunca sabia que você tinha. Não, eu falei que uma das coisas que a maternidade fez comigo, que trouxe pra mim humildade. Tipo, antes eu achava que sabia das coisas, antes da gente ter filho, né? Tipo, não vai fazer isso, eu quero assim. Tipo, eu quero que a minha filha, antes dela nascer, eu queria que fique comigo na maternidade, no quarto. Sim, ou então não vai ver iPad, não vai ver celular, vai só mamar no peito 1 ano. Nada do que eu tinha planejado deu certo. Sim. E aí você começa a ficar mais humilde. Aí você começa a perceber também que você vai educar seu filho, mas a personalidade do seu filho é que vai impor a maneira que você tem que educar. Então, assim, você começa a perceber que aquela verdade absoluta não existe mais, né? Não, é muito engraçado você falou isso. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive recentemente com uma amiga minha, que ela falou que a filha dela, volta e meia, via a filha brincando com a boneca e fazendo coisas que ela faz com a filha. Do tipo assim, sei lá, na hora de botar de castigo. E nunca é coisa boa, sabe? É sempre uma coisa meio ruim. Que vem pra traumatizar. Não, é tipo assim, sei lá, você fica de castigo aqui, sabe? Tipo, e ela falava, gente, ela tá fazendo igualzinho a mim. E nossa, eu sou assim, eu sou meio monstro, né? Caramba. E aí, é difícil lidar com isso, né? É horrível. Eu vejo quando uma filha minha grita com a outra, igualzinho eu faço com elas. Eu sinto assim, nossa, é uma facada no meu coração. Assim, eu olho, eu não tenho nem coragem de falar pra ela parar de gritar com a irmã, porque eu sei que ela tá me imitando. E eu me sinto a pior mãe do mundo. Eu acho que esse é o negócio da maternidade, que a gente às vezes se sente tão heróica. Heróica é uma palavra? Heroína, tá bom, heróica. Vocês entenderam, né? Sim. Tipo, E às vezes a gente se sente tão, tipo, que tudo tá dando errado e que você não é boa o suficiente, que o que você tá fazendo tá ruim, que tá estragando os filhos. E eu acho que isso que é o negócio, que se a gente dividisse mais esse momento, a gente ia saber que todas nós sentimos isso. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fez ter vontade de dividir, porque até então eu via muita...
eu via muito post assim, ai, ser mãe é a melhor coisa do mundo, ai, porque achei meu lugar na Terra. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas são sinceras e realmente, tipo, descobriu que ser mãe é a vocação dela na vida e tá tudo bem, acho ótimo. Só que para um monte de gente, e eu percebi que eu era uma dessas pessoas, tipo, ser mãe é mais uma função que eu tenho. E não acho que seja minha vocação, eu não acho que, tipo, ai, fui feita para ser mãe. Não, entende? Mas... Não, você é várias coisas, né? E mãe agora é mais uma delas. Exato, né? Exato. O Futilidades, então, começou a ter, de uns anos para cá, acredito, o papo sobre autoestima. Há 2 anos. Há 2 anos. E o papo sobre autoestima começou a ter muitas conversas sobre a maternidade real. Então, a autoestima está muito ligada a essa coisa da gente se sentir uma mãe real e saber que tudo bem, errar como mãe, saber, não tem muito isso? Você recebe muitas mensagens sobre isso? Nossa, muito. É engraçado, porque acaba que o público de mães é bem menor do que de todo o resto que absorve o que a gente fala no papo. Mas é um público que, assim... participa. Muito. E que a gente sempre tá trocando. Então, é incrível, porque eu mesmo, por mais que a gente tenha criado um ambiente, seja no grupo, seja nas redes sociais, a gente tenha criado um ambiente para acolher, eu me sinto acolhida para virar, tipo, no grupo várias vezes, já teve dias que eu estava desesperada, porque foi um dia assim, ainda mais porque me ajudou muito, porque eu me mudei para cá em 2016, meio de 2016, e foi no final de 2016 que a gente criou o Papo sobre Autoestima. Uhum. E foi ele que também me salvou como mãe aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que tem isso também. Porque ser mãe e expatriada sem rede de apoio muito nenhuma. Difícil, né? Exato. Falando em mães expatriadas, eu tô com a Bárbara no Skype, que ela tem o Dicas Bárbaras Blog, e ela acabou de criar um Instagram, uma conta sobre mães expatriadas, porque é difícil ser mãe longe de casa. A Bárbara tá aí no Skype? Alô, Bárbara? Tô aqui. Bárbara, conta pra gente então, de onde surgiu essa ideia, porque de mães expatriadas? A ideia surgiu de uma solidão, assim, profunda, de não saber o que fazer, uma angústia. Tem a questão do fuso horário também, né? Falar com a família, às vezes você não tem ninguém acordado, você tá sozinha, né? E muitas vezes, a 3 portas de você, tem outra mãe se sentindo assim. Uhum. E você não sabe. Então, é uma forma de sair também. Assim, eu junto todo mundo no virtual, e isso se passa pro físico, né? Pro encontro real. Como eu vi mães, o Instagram tem 4 dias. Então, você acaba conhecendo pessoas no Instagram que você pode depois fazer o contato no mundo real, né? Exatamente. Então, tem várias mães, já são mais de 800 mães participando. Olha. Tem takeover de mães de todas as partes do mundo, todo dia, compartilhando experiência, trajetória, como que elas se sentem também, né? Tem o grupo no Facebook, porque algumas mães não se sentem à vontade de falar publicamente, então é um espaço privado também, é uma coisa assim segura, né? E eu já vi várias mães combinando de se encontrar na Inglaterra, na Alemanha. Então isso é muito legal, é um suporte muito bacana que a gente precisa, né? Porque não é fácil. Agora, sobre maternidade real, você, para mim, é o maior exemplo, porque sempre que a gente vai em alguma coisa do Empower ou lá no The Private Apple, sempre que a gente faz alguma coisa... No Piquenique do Papo. No Piquenique do Papo, sempre você tá lá com a Gigi, dá o peito, tira do peito, ela participa, ela já faz parte do nosso grupo, né? Ela tá com quanto tempo? Ela tá com 3 meses e meio. E você leva mesmo, né? Porque aqui a gente não tem a ajuda que muitas pessoas têm no Brasil, mas nem todo mundo também tem no Brasil. Isso é mais um mito hoje em dia. Eu passo 9 horas sozinha com ela todo dia, né? Então, não ir nos eventos também significa ficar presa. E muitas vezes a gente coloca a culpa neles, mas tá mais na nossa cabeça, sabe? Por que a gente não vai? Porque eu levei ela no Piquenique do Papo, ela tinha menos de 1 mês. Olha. Então, por que eu não vou? Então é incluir a criança na sua vida, no dia a dia. Exatamente. Eu faço isso o tempo todo. Ela vai comigo para onde eu for, né? A geladeira tá aqui. Então, não é... Você já tá levando a comida, tudo ali, né? Ali.
leva fralda e ela se torna a mascote, né, dos eventos. Qual que é a parte que você acha da maternidade real que as pessoas não falam, talvez por medo, talvez, principalmente desse comecinho que é tão difícil? Tem muita coisa sobre amamentação, sabe? Que as pessoas não compartilham. Todo mundo acha que amamentar é só botar no peito e tá tudo certo. E tem muita vergonha por trás disso também, né? Tem mães que têm vergonha por não conseguir amamentar. Eu acho que esse não é um assunto muito aberto. Tem a questão, né, da fórmula e tudo mais. Eu tenho abordado isso bastante, porque eu vivi isso do leite diminuir, mas eu queria amamentar exclusivamente até os 6 meses, e ela não chegou a perder peso, mas não ganhou. Então, quando falei isso, muita gente me falou que aconteceu também com eles. Quando a gente começa a dividir, né? Bom, Bárbara, muito obrigada. O pessoal que quer fazer takeover, o pessoal que está expatriado, eu acho que é um lugar para as mães, assim, se conhecerem, ir lá, conhecer outras pessoas, onde você estiver, Londres, na Inglaterra, na França, onde você estiver, você vai conhecer outras mães e aí conhecer na vida real também, não só na internet. Muito obrigada, Bárbara, pela sua participação. E Gigi também. Beijinho. Obrigada. Olha, esse negócio que ela falou da amamentação, a gente estava falando também, né, Carla? Você amamentou? Não muito. Também não consegui. E você achou que você iria amamentar? Não estava com expectativa, porque eu tenho redução de seio. Eu fiz com 20 anos. E eu já sabia que existia essa possibilidade. Então, eu acho que, para mim, de todas as expectativas quebradas que eu tive com a maternidade, essa foi uma das mais tranquilas, porque... Nossa, para mim essa foi a pior. Eu tinha muita expectativa de dar mamar 1 ano. E na minha primeira filha eu não tinha leite suficiente, mas eu não sabia que era isso, né? Então eu comecei a dar o peito e a menina chorava o tempo todo. Aí minha mãe falou, ela tem fome, a menina tem fome. Eu, não, imagina, tô dando mamar. Até uma hora que minha mãe falou, ou você vai dar, ou vai suplementar, complementar, né? Complementar, ou vou eu. Aí eu falei, então daí a mamadeira, vou eu, né? E eu dei a primeira mamadeira pra ela e eu chorava, assim, na carequinha dela, assim, caíam minhas lágrimas, sabe? Era tipo, tá matando meu sonho. E depois disso, realmente ela parou de chorar e começou a amamentar. Eu dava o peito, durante 5 meses eu ainda dei o peito e depois a mamadeira. Mas além desse sonho morto, aquela ideia de que vai ser tão lindo dar mamar, ela beliscava, doía, eu fiquei em carne viva. Então, 1000 coisas que eu falava, será que sou só eu? Será que todo mundo consegue dar mamar tão lindamente? A gente vê, que momento lindo entre eu e meu filho, que momento perfeito. E para mim não era um momento perfeito, né? É complicado, porque por mais que eu tivesse com a expectativa mais ou menos, ainda assim, porque é uma cultura muito grande, né? E você vai ver, tipo, eu nunca tinha percebido isso, mas você vai ver quando você compra uma mamadeira, que eu tive que comprar, não tinha, não esperava. E aí quando eu comprei a mamadeira, tipo, na urgência, que eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito de resolver isso, tipo, nas instruções, assim, tem falando, é amamentação exclusiva, materna, não sei o que, isso e aquilo. E, nossa, tipo, eu senti uma pressão ali, uma pressão boba, sabe? Porque, assim, é importante o leite materno. Sim, quem puder dar leite materno é importante, tentem, claro, mas não é o fim do mundo. Sim, e não se cobrem, A minha mãe falou pra mim, assim, o primeiro dia que eu chorei, porque também a gente tá tanta emoção, assim, tudo doida, né? A minha mãe falou pra mim assim, você devia chorar se você não tivesse o que dar de comer pro teu filho, né? Não porque você tem o que dar de comer, não porque você está segurando a mamadeira. Mas foi isso que me fez melhorar, sabe? Foi isso. Né? E aí, sei lá, em 1 semana eu já tava... eu também logo fiquei bem, porque eu percebi que dando a mamadeira ou dando peito, eu tinha aquele momento olho no olho com a minha filha de qualquer forma. Não era isso que fazia a diferença. Sim. Mas você não acha... Eu penso assim, gente, se a gente abrisse uma revista, um Instagram, uma televisão, e as pessoas falassem que também passaram por uma coisa dessas, a gente ia se sentir melhor, não é? Sim, e é engraçado, que sabe também quem me ajudou muito foi ver um post da Fernanda Gentil no Instagram. Olha. Que ela postou falando justamente isso. Ela falou, não conseguia amamentar, e ela com uma foto com a mamadeira.
E aí, nossa, eu vi tipo uma pessoa pública falando isso e batendo no peito, falando, caramba, não deu, tentei. E tudo bem, E tá minha tudo criança tá bem, bem, entendeu? e eu não sou uma mãe por causa disso. Na verdade é aquilo, né? Essa história do mamãe é muito curiosa, porque tudo você acha que você é mamãe, né? Então a gente já carrega esse peso, né? Sim. Então a gente nunca deveria dar esse peso para outras mães. Eu acho que ficar essa briguinha entre a mãe que dá mamar contra a mãe que, sabe, não deu peito. A mãe que fez cesárea contra a mãe, aquela coisa. Mãe cesárea, parto normal. Mãe peito, mãe não peito. Mãe que deixa ver TV, mãe que não deixa ver TV. Gente, essas coisas, cada um tem sua batalha que funciona na sua casa. E a gente tem que respeitar, porque a gente não sabe as batalhas que aquela pessoa está tendo em casa. Sabe, eu não deixo minhas filhas verem, por exemplo, iPad na hora de comer, mas as minhas filhas comem tranquilas. Só que talvez se as minhas filhas fossem super agitadas e só comessem a hora que eu ligasse o iPad, talvez eu fosse pensar diferente. Então, ter mais empatia por outras mães. Ter mais empatia, ter mais respeito. Porque todas nós já sentimos culpa o suficiente. A gente precisa uma da outra e não uma contra a outra, não é não? Nossa, você falou a palavra-chave. Eu acho que é empatia. Empatia, assim, é o que vai fazer com que a gente se entenda, a gente cria nossa rede de apoio, porque eu acho que essa é a coisa mais importante. Ainda mais a gente falando com a Babi do Mães Expatriadas e tal, você quando não tem uma rede de apoio familiar, você criar com amigas e com pessoas que não julguem, com pessoas que têm empatia, queiram te ouvir, mesmo que a sua experiência não tenha nada a ver com elas, sabe? Mas queiram te ouvir sem julgar. E tem mãe em todas as situações. Gente, tem mãe criando filho solteira, que é super difícil. E ao invés de ser julgada, essa mãe era ser tipo, uau, cara, que incrível. A avó não é nem ser julgada, né? A história da mãe solteira é pior, porque às vezes não consegue nem trabalho. Porque com quem você vai deixar seu filho? Tem todo um preconceito que, na verdade, criam problemas reais. Machismo que criam problemas reais na vida da pessoa. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa de que o perigo da gente julgar outras mães é a gente tá nesse lado machista do patriarcal, a gente está ajudando esse lado, né? Uhum. A gente está prejudicando outras mulheres, tanto na parte de profissão, etc., quanto na parte emocional, que a gente sabe o quanto é difícil ser mãe. E quando cresce também, porque às vezes a criança faz bagunça, às vezes você está de saco cheio e fala assim, eu estou de saco cheio de ser mãe. Não significa que você não gosta dos seus filhos, não significa que você não gosta de ser mãe, não significa que você é mãe. Significa que naquele momento você está de saco cheio dos seus filhos e tudo bem. Eu li um livro que, assim, pra mim foi sensacional, que o nome na verdade, ainda nem terminei de ler, ainda tá na metade, que é o Mito do Amor Materno, que é de uma psicóloga, que ela fala muito sobre a história da maternidade e ela vai destrinchando várias coisas. E ela fala uma parte do livro que ela diz assim, que o sentimento do amor, o amor materno é um sentimento que, como todos os sentimentos, é frágil, ele é incerto. Olha só. Como que é o nome do livro de novo? O Mito do Amor Materno. Mito do Amor Materno. Nossa, sim. Falando em livro, hoje o presentinho vai ser o livro Mãe Fora da Caixa, que é um livro muito legal da Thaís Vilarinho, mas a gente vai também ouvir aqui um pouquinho da Thaís Vilarinho conversando com a gente no vídeo. Vamos lá. Olá, eu sou Thaís Vilarinho, escrevo sobre maternidade faz 4 anos, escrevo Mãe Fora da Caixa, tenho o livro Mãe Fora da Caixa. A minha realidade no início foi o coque no cabelo, foi um puerpério difícil, foi uma dificuldade para amamentar, mas graças a Deus eu consegui, mas eu tive dificuldade. Foi uma cesárea, sendo que eu queria um parto normal. Essa é a minha realidade, né? E pode não ser a sua, e tudo bem. E eu acho que a real mesmo, o que é bacana da real é a gente saber que não existe uma forma de maternar, que existem várias formas de maternar. E eu acho que isso humaniza a gente saber que não tem um caminho só, que a gente não está engessada em um caminho, que existem vários caminhos para maternar. E então eu acredito muito, eu acredito que isso faz a gente se unir, faz a gente ser rede de apoio, faz a gente não se julgar e faz a maternidade ser mais leve. É isso. Espero que vocês tenham gostado, isso é o que eu penso, é o que eu tento passar nas minhas redes sociais. Fabi, obrigada pelo convite, um beijão. Olha só, a Thaís Vilarinho, ela tem um Instagram que chama Mãe Fora da Caixa, que é maravilhoso, todas as mães, olha. E o livro Mãe Fora da Caixa, que
É muito Nossa, bom, né? Não, eu adoro o Instagram dela. É muito legal. Quero muito ler esse livro. Eu também tô louquinha para ler esse livro. E falando em livro também, mães que têm um filho só. Uma amiga minha, Lauren, escreveu um livro, e não lembro o nome em português, mas tá aí na foto em português, e em inglês ele chama One and Only, que é sobre mães de filho único que sentem aquela pressão. Gente, eu tenho 2 meninas com aquela pressão. Olha, quando você vai ter um menino? Aí a pessoa tem um filho, fica naquela pressão. Cadê o próximo? Eu tenho um filho e sempre me perguntam. E aí eu digo, não vou dizer nunca, mas por enquanto Mas tem gente que quer ter um filho só. Esse livro, inclusive, é sobre isso, de que tem muitas pessoas que hoje cabe na vida da pessoa ter um filho só. Tem gente que quer 2, tem gente que quer 3, tem gente que não quer nenhum e também tudo bem. A gente não tem mais esse tipo de julgamento. Tem uma pergunta aqui para você que o pessoal mandou no meu Instagram, falando assim: eu sinto, além dos desafios diários que é a maternidade, após ter me tornado mãe, eu perdi o direito de reclamar ou fazer qualquer tipo de desabafo. Qualquer desabafo que eu faça, sempre vem um semi-chato que fala: mas você não quis tanto a sua filha? Mas você não ama a sua filha? Mas você se arrepende de ser mãe? Que porre isso. Muitas vezes a gente acaba se calando e chorando no banheiro. Isso cariocando nos USA. Que escreveu. Adorei isso. Gente, eu também choro no banheiro. De vez em quando, acho que toda mãe chora no banheiro, né? Então, aí esse livro do mito do amor materno, ele também fala sobre isso, porque para a sociedade, uma pessoa assumir que ser mãe não é a coisa... Flores, né? Só não flores. Exato, não é tipo a realização de uma vida, é muito difícil. Então, muita gente não consegue entender e aí confunde com arrependimento, confunde com... Acha que você está querendo dizer que você não quer ter o filho, Exato, né? Só porque você está sendo falando que não naquele tem nada momento... a ver, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a... Ou melhor, é difícil... Gente, eu tenho uma mãe amiga minha, que tentou tanto ter filho, tanto, e agora ela tem, como eu, como você, ela passa problemas diários com as crianças e momentos chatos, enfim. E todas as pessoas falam: você ficou tantos anos tentando, você não devia jamais reclamar. Quem não vai reclamar de filho, gente? Vocês têm criança em casa? Não tem como não reclamar. Tem horas que enche, pelo menos as minhas. E eu amo minhas filhas, tá vendo? Já tô tendo que explicar. E eu amo as minhas filhas. Por quê? Porque eu tenho medo de ser julgada. Você sabia que um dia eu tava no Instagram, no Stories, falando alguma coisa que tava muito difícil, que não sei o quê, nananã. E aí no final eu falei assim: gente, eu amo meu filho, mas assim, hoje não tá dando. E aí alguém me mandou uma mensagem e falou assim: você não precisa falar que você ama seu filho. A gente se explica, né? Ela assim: você não precisa, todo mundo sabe que você ama seu filho. Você não precisa explicar isso, porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí depois que ela falou isso, eu parei pra analisar. Eu falei: realmente, sabe? Tomem cuidado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado do contrário. Essas mães que aparecem muito perfeitas, você vê o post, aquela maternidade perfeita, família margarina, aquela criança, tudo muito perfeito. Provavelmente é uma mãe que tirou aquela foto e deu a criança para uma babá e tchau, entendeu? Isso não, só então nos faz demorou mal. para tirar a foto, tirou a foto, postou a foto e aí no segundo seguinte já tá... A criança já está quebrando, chorando. Mas não é uma verdade que ela está vendendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque só nos faz mal. Então, se você está seguindo uma mãe que faz você se sentir uma mãe, tchau para aquela mãe. Bloqueia, porque está te fazendo mal. Siga sempre pessoas que te façam bem. Sim. É uma coisa que eu sempre, assim, é muito, muito importante. Não, e eu acho que até mesmo não só de imagem, eu acho que às vezes, por exemplo, foi o que a Thaís estava falando, cada forma de maternar é uma forma diferente, é uma forma válida. Tem gente que dá mamar e ama dar mamar. Sim, e tem gente eu, que tem por exemplo, eu dificuldade. não consigo seguir perfis que são super açucarados, sabe? Que tratam a maternidade como uma forma açucarada, porque pra mim nunca foi. Pra mim sempre foi difícil, sempre foi... Eu acabei descobrindo lados de mim que eu não sabia, então pra mim foi muito difícil. Eu comecei a terapia por causa disso, porque eu não estava conseguindo entender meu papel ali. Nossa, muito legal você falar isso. Você sabe, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho desde pequena. E eu sempre falei isso numa boa. E eu nunca tomei remédio, porque eu sempre fui contra tomar remédio. E aí eu tive minhas filhas e eu comecei a ver o quanto afetava as minhas filhas a minha ansiedade. Sim. E só comecei a tomar remédio depois que eu tive filho. E eu tô falando isso por quê? Porque pra mim chegou um momento que ser boa mãe era tratar da minha saúde mental. Então muita gente começava a falar assim: mas você toma remédio? Eu parei, eu falei: ninguém mais vai me julgar, porque o que eu tô fazendo hoje eu sei que é uma coisa positiva para os meus filhos, que é tratar da minha saúde mental. E eu acho importante falar isso, porque a nossa saúde mental na maternidade é muito importante.
E a gente tem que ir atrás de cuidar de nós mesmas, como mulheres, com saúde. É muito importante. Inclusive de você achar um tempo para você mesma. Porque assim, como a Babi estava falando, eu fico 9 horas. Quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, também, meu marido, por mais que ele não ficasse 9 horas na rua, era mais ou menos isso, né? Eu 8 horas, 7 horas, tipo, eu com uma criança de 6, 7 meses aqui. Falando de marido, a gente tem o pai também. A gente está aqui falando de mãe, falando de maternidade. E a gente sabe, tem pais que abandonam, tem pais que não ajudam, mas tem pais que querem participar. E eu acho super importante a gente também falar desses pais que estão aí. E a gente não vai falar, não, tá ajudando isso, porque pai tem o dever, na verdade, infelizmente alguns ainda não sabem, e de dividir as tarefas, de estar conosco, os filhos também são dos pais. Mas muitos pais não receberam esse memo até hoje. Mas eu queria falar sobre os pais que são separados e que dão valor a fazer esse esforço de estar presente. Por que eu estou falando esforço? Não deveria ser esforço, Fabiana. Imagina esforço, mas não é deles. Concordo com você, mas infelizmente vamos falar da realidade, tá? Então eu conversei com Cauã Raymond, que ele é pai solteiro, e ele fala muito sobre a importância do pai nessa situação, de respeitar a mãe, de estar presente na vida da família, para que a criança, para que o que é bom para a criança. E eu achei muito legal esse papo. Vamos dar uma olhadinha. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui no Fala Saba, aqui na Brasil Foundation, e tô aqui com o Cauã para falar de um assunto que eu acho que as pessoas não falam o suficiente desse assunto, que é o tal, em inglês a gente fala single fatherhood, que é a paternidade solteira. A Sofia tá com quantos anos? 6. Então já tem aquela idade que já dá pra ver esse elo, essa ligação que tem pela presença mesmo. Porque paternidade, claro, tem todo um negócio que a gente fala de qualidade do tempo, mas também a quantidade do tempo, né? Você nunca ganha da mãe, né? Não. Impossível, você já sai perdendo, né? Você já fica com eles na barriga, né? Então você tem que correr muito atrás. E também você não tem que ganhar, não é uma competição. Pelo contrário, é você construir um amor juntos, né? E então acho que o pai tem que sim correr atrás. Uma das coisas que eu fiz quando eu me separei foi de tirar a babá. A babá realmente porque primeiro que elas são muito profissionais, são muito boas, então elas realmente já ocupam esse lugar e elas querem se fazer úteis, né? Quanto melhor a babá, mais útil ela é. Eu tenho que agradecer, eu tive ótimas babás, eu não estou reclamando de babá, pelo contrário, uma mão na roda quando você tem que sair, também amei a trabalhar. Eu não trabalho de 9 às 5, né? Eu trabalho às vezes domingo, às vezes segunda eu folgo. Então eu realmente preciso desse backup, assim. Só que hoje eu não tenho babá. Você já viu um vídeo que tem um pai que ensina a fazer trança, fazer cabelo de criança? Já. E fala sobre essa ligação de você fazer o cabelo da menina, te dá uma ligação muito mais forte com a menina? Então eu não consegui fazer trança, mas eu penteio, eu dou banho. Se bem que agora ela não gosta mais que dê banho nela. Não, já tá grande, mocinha, já é uma menina grande. Mas eu faço tudo, assim. Não sei se eu sou nota 10, mas pelo menos... Mas ninguém é nota 10, eu vou te contar uma coisa, ninguém na questão do é desejo de estar junto e no esforço, eu sou 10. Eu não gosto de ver desse ponto de vista pai de menina. Eu acho que você tem que tentar ser amigo da sua filha e do seu filho. E claro, você nunca vai ser o melhor amigo. Primeiro é pai, depois você pode sim ser o melhor amigo. Foi um conselho que me deram que fez muito sentido e faz porque o pai tá ali também para dizer não. Né? E é importante que diga não. Sim. Porque depois no mundo a criança vai ouvir muito não, porque o mundo está cada vez mais difícil. Eu acho que você falou duas coisas importantes. O tempo, a quantidade de tempo que você fica junto e a qualidade do tempo, desse tempo que você fica junto, são importantes. Então uma coisa que eu vejo que a Sofia reclama às vezes é que eu e a mãe a gente fica no WhatsApp ou resolvendo coisas de trabalho, porque hoje em dia você trabalha em casa, né? Eu sou produtor também, então eu acabo tendo que resolver algumas situações, às vezes até um pouco mais tarde. E uma das coisas que eu fico me policiando é de desligar o telefone. Entendeu? De deixar ele no quarto. Como que você falaria para os pais? Introduzir uma pessoa na vida da sua filha? Eu dei muita sorte de ter uma pessoa que se deu super bem com a Sofia. E faz toda a diferença, E faz né? muita diferença, porque deixa você mais calmo, te ajuda, te auxilia, vai se construindo uma relação também. Como que vale a pena, sabe, lutar? O que você falaria assim para os pais? Porque eu acho que falta muito isso. A gente está sempre protegendo, claro, as mães solteiras que passam por muitas coisas difíceis. Então eu acho que como ajudar os pais que querem estar presentes e não sabem como, assim. Convidando, ajudando,
Quando eu me separei, eu também não sabia como ser esse pai. Você tem que descobrir. E a minha mulher, a Grazi, foi muito parceira nisso, também me ajudou, me orientou, falou, pô, vai no Jardim Botânico, sabe, coisas assim. Eu agradeço muito que ela foi tão bacana assim. E que você também é tão bacana, eu acho que é isso, Eu tinha o desejo, eu não sabia como, é que nem você falou. Mas o cara que não tem o desejo é um pouco difícil, assim, esse cara vai pagar uma conta. Felizmente ele tá perdendo também. uma coisa muito importante. Agora, pra terminar, ser pai é... amar, incondicionalmente. Eu falo pra minha filha que eu amo ela infinito vezes infinito, né? Vezes infinito, porque não tem tamanho, né? Não tem fim, né? Não. Gente, olha, é muito legal, porque a gente fala muito, eu acho, sobre pai que abandona, mãe solteira, mas é bom lembrar também, né, dos pais que estão ali, que estão com a gente, que estão parceiros, mesmo se não estão juntos no casamento. Não, no caso dele, eu não conheço, né, eu sou casada ainda, é ótimo, eu sou casada, eu sou casada. Mas uma coisa que eu percebi, né, nesse tempo fazendo terapia e tentando me entender nesse mundo, nesse né, maternal. Mundo, é que muitas vezes também eu quis agarrar o mundo e não dava oportunidade para o meu marido também fazer a parte dele. E depois que eu entendi que ele pode ser meu aliado e ele deve ser o aliado, tipo, na casa e nos filhos e tudo, a gente começou a mudar a forma a gente foi se reencaixando ali. Vai vendo aonde, né, cada um cabe. Porque eu também, quando a Vitória nasceu, a minha primeira, e meu marido não sabia segurar a criança pequena. Eu tinha muito medo dele machucar ela, dela cair, ele segurava meio de longe, assim. Então, eu não dava para ele segurar. Aí minha mãe virou para mim um dia e falou assim, que minha mãe ficou aqui comigo. Filha, deixa ele segurar do jeito dele. Deixa ele segurar errado, mas deixa ele segurar. Ele é pai. Deixa ele ser seu parceiro, porque senão você vai afastar ele, ele não vai saber depois como voltar. Exato. E é isso, é a gente também incluir o pai. E para o pai que se excluiu porque está de birra com mãe, porque separou, quem está perdendo é você. E o filho, sabe? né? E o filho, demais. Mais ainda. Você está fazendo mal terrível para o filho, mas olha o que você está perdendo, sabe? Um filho é uma coisa, a gente está falando que a gente reclama tudo, mas é uma experiência maravilhosa que você está perdendo mesmo. E é isso, não é que você não vou ajudar, não é ajudar, tá? É o seu dever. Tem que mudar isso. É o seu dever, o filho também é seu, mesmo se você não se dá com a mãe, não importa. Metade desse filho é seu. Então tá na hora de man up, né? Vamos nós, woman up, e a gente faz o nosso lado. E a gente tem que fazer e a gente faz. Eu acho que a gente procura mais sobre maternidade, sobre parentalidade, na verdade. Outro dia eu descobri esse termo que é para ser neutro, né? Justamente parentalidade. Parentalidade, eu gostei bastante. Que é o parenting. É o parenting. Aqui já tem, aqui você vê muito parenting. Exato. Eu gostei bastante de quando eu falei que eu ia conversar com o Cauã e falei que era paternidade, ele ficou muito feliz, porque é um assunto que ele fala que realmente precisa ser mais conversado e precisa estar mais incluído. E durante toda a nossa conversa, até participando de toda a nossa conversa, ele exalta a mãe da criança, independente da situação dele com a mãe. E eu acho isso tão importante, porque você continua mãe e pai. E essa é a nossa dica, assim, tipo, só que independente da situação de vocês, que continue pelo bem da criança, sendo mãe e pai, não é se é esposa, se é marido, se está casado, nem se ele nunca casou, se foi lá e fez só uma vez, entendeu? Nheco, e saiu a criança. Continua mãe e pai, entendeu? Não é não? Não, com certeza. Bom, com certeza. Carla, muito obrigada. Obrigada a você, família. Pessoal, participem do Papo sobre Autoestima. Por favor. Do Futilidades, porque tem me ajudado muito, como mãe, como mulher, também. um monte Você de também. coisas. A gente tá junta. É muito gostoso. E o prêmio, que é o livro da Mãe Fora de Caixa, vai foi ser pra mim. Olha, o prêmio vai ser pra mim, porque eu tô louca pra ler o livro. Mas o prêmio, olha, quem mandou mais perguntas ali no post, eu vou pôr quem pôs no post hoje, tá? Foi a Cariocando nos Estados Unidos, nos USA. Então eu vou mandar pra ela aqui o livro.
E é isso, muito obrigada para vocês e lembrem-se que agora nós vamos ficar aqui às 8 da noite nas quartas-feiras, então mande aí para os amigos, nos WhatsApp da família, o povo tá lá brigando por causa de política nos WhatsApp, separa a briga e fala, gente, quarta-feira às 8 da noite, fala sala, tá bom? Beijos e muito obrigada.